Bom, então, esse nosso encontro, eu vou falar um pouco a respeito da parte de transferência de tecnologia. Eu preparei algum material para poder deixar disponível mesmo, mas as telas estão mais estáticas, no sentido de que assim, as informações mesmo são pontos até para a gente poder avançar um pouquinho mais. Então, nesse sentido, eu queria deixar todo mundo muito à vontade para poder abrir o microfone, se quiser fazer alguma intervenção. Tá? Eu só tenho um pouco de dificuldade por causa do chat, que quando a gente está apresentando, a gente não consegue fazer a visualização do chat. Então, se tiver alguma situação nesse sentido, peço realmente que pode abrir o microfone, fiquem à vontade para isso. Tá bom? Eu vou compartilhar a tela e, à medida que tiver alguma dúvida, a gente vai conversando mesmo. Tá bom? Nessa parte dessa nossa conversa sobre proteção do conhecimento, a gente avança para a questão de transferência de tecnologia. E, nesse sentido, eu queria passar para vocês a principal referência que eu utilizei, além da legislação em vigor, tá? Mas foi transferência de tecnologia, aquele organizado pelo Profinit. Tá? Então, eu deixei o material por aqui, eu já passei esse material também para vocês no, nos grupos. E aí, é importante que a gente pense, inicialmente, as estratégias tecnológicas que estão sendo pretendidas. O primeiro grande aspecto é que mercados que eles se baseiam nessas estratégias tecnológicas, eles conseguem desenvolver ganhos, principalmente em relação à produtividade industrial. Se a gente for pensar que a patente ou que uma proteção intelectual te dá um diferencial competitivo importante, essa possibilidade de ganho de escala associada à característica dos inventos, das tecnologias de serem desenvolvidas e comercializadas na condição de monopólio, isso ainda permite que você consiga se estabelecer de uma forma diferenciada. Além disso, vários tipos de estruturas são bem percebidos. Por exemplo, a criação de novos modelos de negócio. Então, a gente pode pensar que a tecnologia, de uma forma ampla, pode levar ao desenvolvimento de novas estruturas de negócio que, no passado, não eram possíveis. E aí você tem alinhado a esse processo do desenvolvimento tecnológico, a estratégia a ser desempenhada, também esse novo tipo de modelo. Então, se a gente for pensar estrutura de hotéis, a questão de hospedagem, não é assim, se a gente for voltar um pouco no tempo, talvez fosse imperceptível, como o foi, que o principal concorrente hoje dos hotéis são, na verdade, estruturas que não precisam construir um hotel. Por exemplo, uma empresa tipo o Airbnb acaba sendo um dos principais concorrentes de todo o setor hoteleiro em qualquer parte do mundo, sem a necessidade de ter aquisição de nenhuma unidade habitacional para disponibilizar, mas compartilhando. Da mesma forma, o Uber tem estruturas diferentes, com modelos de negócios semelhantes, você tem também outras relações que são importantes, mas esses novos modelos, eles precisam, na verdade, ser organizados, ou são organizados, trabalhando essas novas formas de entrega, tanto de produto quanto de serviço. Então, isso hoje é bastante comum. A gente vivencia relações nesse sentido, pensando que empresas nascentes com novos modelos inovadores de negócio que são apresentados, eles aparecem, na verdade, como, além de um risco alto, uma oportunidade grande. Então, cresce também hoje o número do que a gente chama de startups, essas empresas nascentes com possibilidade de escalar o seu desenvolvimento, tanto as suas entregas quanto o retorno financeiro. Então, assim como atendimento a público. Então, essas estratégias, muitas vezes, elas estão vinculadas a um lastro em direito de propriedade intelectual. Não só de uma forma vinculada só a patentes de invenção, mas as marcas, os desenhos industriais, direitos autorais e outras relações de propriedade. Aqui, só para a gente poder entender o tamanho de algumas empresas, eu trouxe a Bosch para poder pensar um pouco a respeito disso, tá? Mas
São dados um pouco antigos, mas dá para a gente poder ter uma ideia do que esse material, de como essa empresa se estabelece dentro de um cenário. Só a Bosch tem cerca de 45, um pouco mais, quase 46 mil pesquisadores trabalhando em inovação. Nesses campos de P&D, o investimento é da ordem de 310 milhões de euros. As áreas prioritárias em pesquisas são desenvolvidas em sensores, automação, tecnologia de bateria, software, e praticamente 5 bilhões em investimento em P&D em 2014 foi desenvolvido. Isso representa cerca de 10% da receita de vendas. E ela demonstra uma capacidade hoje, uma capacidade de instalação de novos conhecimentos e buscando novas tecnologias, depositando uma média de 18 patentes por dia. Então, se a gente for pensar dados de 2014, demonstram que você já tem, na verdade, a partir do século XXI, diversas empresas, não só a Bosch, mas outras empresas também. Esse exemplo está colocado lá no material de referência, mas isso demonstra como que empresas que são líderes mundiais em seus setores se posicionam frente à inovação tecnológica. E qual é a importância disso hoje no mercado para se manter ativo? Muito do que se organiza por trás desse processo, as inovações, elas são ativos que criam valor para a empresa. Então, no sentido do valor, o valor no sentido colocado aqui é uma questão um pouco mais ampla, porque no sentido especialmente vinculado à capacidade de entrega. Então, o valor é aquilo que ele está sendo percebido muitas vezes pelo seu cliente, pela pessoa que está do outro lado. Então, esses valores relacionados à empresa, eles podem também se configurar como uma questão financeira, tá? Mas eles são principalmente relacionados às entregas que são pretendidas por esse empreendedor, por essa empresa, e principalmente aquilo que é recebido pelo cliente. Então, quando a gente pensa nas empresas de, forma, de forma geral, as inovações que são criadas e são ativos dessas empresas, elas podem, na verdade, ser percebidas ou capturadas, tá? Não só por essa empresa, mas por outras empresas. Então, muitas vezes, uma tecnologia ela vai ter algumas características importantes dentro do próprio negócio, mas principalmente com o mercado que ela está envolvida. Então, essa captura de valor, ou de forma geral, esse reconhecimento dos valores, tá, e o desenvolvimento dos empreendimentos vão depender do regime dessa apropriabilidade do setor industrial, no qual aquele negócio faz parte, e da posição de ativos complementares que esse negócio inovador ele apresenta. Se a gente for pensar ativos complementares, se eu tiver uma tecnologia e não fizer com que ela chegue ao mercado, que as pessoas percebam, reconheçam e consigam se beneficiar dela, possivelmente o uso da marca como um outro ativo importante, ele pode fazer parte desse desenvolvimento exitoso. Se eu não tenho essa associação de ativos complementares, pode ser que eu tenha uma relação um pouco mais difícil. Vou associar, por exemplo, softwares que fazem ou que permitem uma melhor adaptação do cliente para com o produto, então, ou produto ou serviço. Então, todas essas relações de forma complementar conseguem se organizar para que a gente consiga garantir que essa inovação, quanto ativo, seja mais bem adaptada, não só no empreendimento, mas que ela tenha sucesso quanto a organização da tecnologia para ser colocada no mercado, mas também que traga benefícios de manutenção e melhora e ampliação desse empreendimento, desse empreendedor. Então, quando a gente olha para a tecnologia, a gente tem que pensar e conseguir separar o que é a tecnologia do que aquilo que é conhecimento. Então, tanto a tecnologia é capaz de ser transferida, quanto também o conhecimento é capaz de ser transferido. Então, a tecnologia, se a gente for pensar, ela pode ser útil para a sociedade nesse sentido estrito, tá? Na fabricação de produtos, na prestação de serviço, no desenvolvimento desses materiais, mas o conhecimento ele vai estar muito mais envolvido na forma de como essas construções são feitas e mais do que isso, a forma também de como essa tecnologia pode ser melhorada. Tá? Então, ela pode não estar necessariamente vinculada, o conhecimento ele não está vinculado especificamente a uma tecnologia, mas especialmente às pessoas, tá? Que são capazes de utilizar
tanto maquinário, artefatos, ter condições, essas pessoas terem condições também de organizar o seu trabalho e principalmente melhorar e conseguir dar, é, assim, conseguir realmente, efetivamente produzir, é o saber fazer. O conhecimento ele permite que as coisas sejam executadas e entregues. Quando a gente pensa na tecnologia, ela pode estar pronta em si, mas o conhecimento faz com que a tecnologia possa ser colocada em prática. Então, muitas vezes, uma transferência de tecnologia envolve não só a tecnologia, mas também envolve o conhecimento para que essa tecnologia possa ser produzida. Quando a gente pensa nessas formas de transferência, o contrato é um instrumento pelo qual duas ou mais partes, tá, elas vão expressar sua vontade de realizar um negócio jurídico e, com isso, ele vai ter a condição de criar, modificar e extinguir direitos. Então, o contrato é um instrumento jurídico que vai definir essa forma de transferência. Quando a gente trata isso dentro do setor privado, é extremamente importante pensar que essa relação ela acaba tendo uma autonomia diferente do que no setor público. No setor público, essa relação entre essas partes, tá, que estão dentro desse negócio jurídico precisa passar por uma estrutura que é hoje, na regulamentação brasileira, tá, a Lei 8666, que trata sobre contratos da administração pública. Então, a presença de um ente público faz com que eu tenha restrições no processo de contratação que são privativos da característica desse ente público. Então é importante que a gente tenha essas relações em mente. Quem são as pessoas envolvidas nesse processo? Especialmente ou estritamente pessoas do direito privado, tá? Aí eu vou ter uma forma de tratar. Se eu tiver um ente público envolvido, eu vou ter uma forma diferente e um pouco mais assim, um pouco mais burocrática para poder fazer isso. Então, de forma geral, a gente tem que pensar quem é essa entidade que está promovendo essa transferência de tecnologia. A Lei de Inovação, que é a Lei 10.973 de 2004, alterada também pelas legislações de 2016 e o decreto em 2018, tá, ela continua em vigor, mas ela traz, com a regulamentação de 2016, conhecido como Marco Legal da Inovação, está uma primeira lei com regra de contratação pública em um setor específico que é o setor de inovação. E aí, recentemente, e nós estamos falando de outubro do ano passado, já tem, já tem uma relação de mais ou menos, né, nós estamos agora em julho, começando o mês de julho, mas a gente tem aí cerca de 8 meses desse material que foi produzido pela Câmara Permanente de Ciência, Tecnologia e Inovação. O link para acessar esses materiais está aqui, tá? Mas ele define, tá, estruturas de acordos de parceria, cooperação e contratos relacionados ao tema inovação. Isso acabou facilitando muito esse processo de entendimento. Trabalhar a contratação pública num setor específico, tendo regulamentações macro, como a 8666, ainda nesse tempo, tá, é fruto de algumas indefinições dentro de alguns processos em algumas autarquias. Então, isso é um ponto extremamente importante para a gente poder avaliar, mas que esse cenário tá sendo modificado ao longo do tempo e hoje tem sido mais fácil lidar com essas informações. Aqui, só para a gente ter uma ideia do fluxo que a gente tem para poder trabalhar essas relações de patentes, a partir do depósito, e aí eu estou pensando num tempo posterior ao depósito, a gente tem algumas relações da publicação dada em 18 meses, tá? O pedido de exame até 36 meses, mas a partir do depósito eu vou ter uma expectativa de direito relacionada àquela proteção de conhecimento. E nesse fluxo a gente vai ter então uma decisão para deferimento de uma carta patente, que no Brasil hoje tem um tempo de concessão que é alto, ele pode chegar a 10 anos. Então, nesse processo, desde o depósito até a concessão da carta patente, eu já tenho a possibilidade de promover um processo de transferência de tecnologia. Lembrando que a gente vai transferir aquilo que a gente efetivamente detém.
um depósito de uma tecnologia é diferente de uma patente concedida. Então, muitas vezes, os processos de negociação, eles vão ser eles vão ser distintos, porque existe um risco inerente de que essa decisão do pedido de exame junto ao INPI, ele seja indeferido e aquela patente ou aquela tecnologia, ela entre, ou ela não seja protegida e permaneça em domínio público. Então, nesse sentido, existe um risco dentre os depósitos de patente, porque existe ali só uma expectativa de direito, e com a concessão da carta patente, a gente passa a ter um, uma tecnologia, um ativo de propriedade intelectual mais robusto. Tá? Então, os processos de transferência podem acontecer a partir do depósito, mas eles ganham força com a concessão da carta patente. Mas se a gente for parar para poder pensar em termos práticos, esperar 10 anos para chegar numa carta patente, possivelmente a gente tenha a necessidade e a oportunidade de trabalhar essas transferências a partir do depósito. Vou chamar atenção especialmente para a questão da publicação do depósito. Esses 18 meses têm a ver com tratados internacionais, como o PCT, e aqui já precisa ter uma avaliação prévia de quais são os mercados que aquela tecnologia se dispõe a fazer parte. E nesse sentido, a gente já tem, na verdade, essas possibilidades, tanto de colocar em, colocar em operação a produção e comercialização daquela tecnologia, ou trabalhar mercados para que possivelmente eu faça a transferência da tecnologia naqueles mercados. Então, é importante que nessa parte inicial já são necessárias alguns posicionamentos para tomada de decisão sobre quais mercados e a forma de como eu vou trabalhar essa tecnologia. De forma geral, as patentes, as formas de transferência, elas estão embasadas na Lei de Propriedade Industrial, que é a Lei 9279 de 96. No capítulo 7, eu tenho um capítulo exclusivo da seção, um capítulo bastante curto, com 2 artigos, e a licença está no capítulo 8. Tá? Então, esse instrumento jurídico ele é tipificado como um contrato, para que a gente possa trabalhar essas relações, tanto de cessão quanto de licença, ou simplesmente o que a gente reconhece como licenciamento. A cessão, ela acontece transferindo a titularidade desses direitos de propriedade, tá? Isso pode ser associado tanto a uma marca, a uma patente de invenção, modelo de utilidade, desenho industrial, topografia de circuito integrado, tá? Mas ela cede, ela entrega esses direitos de propriedade intelectual, tá? Também associado a direitos autorais, mas ele faz com que a gente tenha a transferência de titularidade. Então, a responsabilidade de dar sequência àquela tecnologia, ou de colocar no mercado, de promover licenciamentos futuros, passa a ser desse novo titular da tecnologia. Então, quando a gente transfere todos os direitos, assim, da forma, a cessão é uma transferência de direitos de propriedade, então esses direitos patrimoniais, tá, sobre os bens intangíveis protegidos. Então, você transfere completamente essa responsabilidade e passa a não mais ter nenhuma responsabilidade sobre aquela tecnologia, uma vez que ela foi cedida. Essa cessão, ela pode ser global ou parcial. Tá? Então, você pode se transferir, por exemplo, direitos limitando território ou determinadas finalidades. Isso aqui se aplica especialmente a direitos autorais, tá? Mas também tem uma aplicação importante relacionada a patentes. Então, vamos supor que eu tenha uma tecnologia, de forma geral, tecnologias, tá? Não só patentes, direitos autorais, mas a gente poderia trazer para a luz desse entendimento de que essa seção global, dentro de um território, vou colocar como exemplo, eu tenho uma questão de uma tecnologia e ela vai ser definida por um determinado território. Eu posso ceder a tecnologia para que aquele novo titular trabalhe essa seção de tecnologia com todos os seus direitos dentro do estado de Minas Gerais, mas ele não pode fazer isso fora do estado de Minas Gerais. Então, assim, eu poderia transferir para um titular em Minas Gerais, para outro titular em São Paulo, tá? Se essa tecnologia está protegida só no Brasil, eu posso fazer isso territorialmente dentro dos estados ou dentro
de uma região ou dentro de um município, isso é possível, mas eu também posso pensar que isso pode ser feito dentro do território nacional. Então, o Brasil, se eu proteger essa tecnologia em outros territórios, Brasil, Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, França, Alemanha, eu posso então ceder em cada um desses países para titulares diferentes. Então, isso é um ponto importante. Tá? Então, a questão da cessão é uma transferência de titularidade. Então, esses direitos de propriedade, os direitos patrimoniais são todos transferidos a esse terceiro. As licenças, elas são um pouco diferentes da cessão, porque na licença se permite o exercício desse direito sem que haja transferência da titularidade. Então, a cessão, por exemplo, ela não permite, assim, a transferência, ela permite que essa tecnologia ou esse conhecimento, ele possa ser usado por uma outra pessoa, mas a responsabilidade, o direito relacionado à propriedade daquela tecnologia permanece sem mudança de titularidade. Então, a licença, ela pode dar esses direitos envolvendo todas essas possibilidades de proteção de conhecimento, patentes, marcas, programas de computador, direito autoral, mas ela pode ser feita por tempo determinado, por, por territorialidade, ela tem várias expectativas, eu vou citar cada uma delas um pouco mais para frente, mas essa licença é similar a um contrato de locação. Tá? Então, assim, o processo de licenciamento, ele tem um análogo relacionado ao processo de locação, que seria o seguinte: a contrapartida financeira, no caso de uma licença de uma propriedade intelectual, é conhecido como royalty. Então, é uma possibilidade que eu tenho de receber valores associados a uma tecnologia. A forma de recebimento desses royalties vai ser feita mediante esse contrato. Então, a gente pode estabelecer relações ou a forma como isso vai acontecer. Então, essa transferência pode ter a cobrança de valores, como se fosse um aluguel ou royalty. A gente vai ter essa cobrança de royalty possível, significa então que eu posso optar também pela não cobrança de royalty. Tá? Então, nesse sentido, eu tenho o equivalente a como se fosse não um aluguel, mas um comodato, que essa pessoa ou essa empresa que está recebendo a tecnologia por um tempo determinado, tá? Ele passaria a ter alguns direitos relacionados a essa tecnologia. Um outro ponto importante é a vinculação da licença ao prazo de proteção da propriedade intelectual. Quando eu faço o licenciamento da tecnologia, vou pegar patente para a gente poder trabalhar em cima de um caso concreto. Ele tem 20 anos de proteção vinculada junto ao INPI. Então, se eu tenho uma tecnologia que foi depositada... Juan, diga. desculpe te interromper aí, é bom que você tome um copo d'água. Aqui, duas observações, simplesmente. A primeira é que já existe uma atualização da nova lei de licitações, que é a 14.133. Eu até deixei para o pessoal aí. E ela trouxe algumas alterações, na verdade, algumas flexibilizações, né? Porque a 866 era muito rígida, né? Mas, enfim, é só uma questão de informação. Agora, você falou da questão do comodato aí. O comodato, inclusive, ele é oneroso. É possível arrendamento nesse caso, que não é oneroso? Na prática, Simão, essa questão do processo, do que é permitido, é que no licenciamento você não transfere a titularidade. Então, os termos desse licenciamento vão ser estabelecidos em contrato. Se você opta em não fazer isso de forma onerosa, sem a cobrança de royalty, tá? Então tecnologias podem ser desenvolvidas podem ser transferidas com essa característica, tá? Então não necessariamente vai ter assim, o termo associado a esse processo é licenciamento, Uhum. quando se trata de tecnologia. O modo como essa relação se dá, tá? Ela tem essa característica de que eu vou transferir por tempo determinado com algumas regras nessa transferência. Uhum. Consegui te responder? Sim, entendi. Porque tem muito a ver com o formato, com as regras que vão ser estabelecidas nesse contrato. Não necessariamente existe um contrato padrão, uma coisa assim como norma jurídica. Entendi, sim.
É porque nesse caso as relações são assim, são em casos concretos, né? Então, assim, cada transferência de tecnologia ela vai precisar passar por um processo de negociação dessa transferência. E as partes vão poder então definir qual que é a melhor forma para poder fazer esse desenvolvimento pós-licenciamento, tá? E Cada usufruto da caso vai ser um tecnologia. caso. Né? Uhum. Ok. Não, não, tranquilo. Então, esse processo, a questão do tempo é muito importante. E aqui eu queria colocar uma outra. Pode falar, Simão. Tem mais algum ponto, Simão? Desculpa. Bom, então retomando, um outro ponto importante é a questão do tempo. Essa questão, ela depende da data de depósito da tecnologia e em quanto tempo ela ainda vai estar protegida. Nesse sentido, eu vou ter que tomar atenção para alguns aspectos. E aqui eu queria colocar dois. Quando a gente coloca ah, esse tempo, uma tecnologia, uma patente, 20 anos a partir da data de depósito, então, se eu for fazer um contrato de transferência de tecnologia após 5 anos dessa patente ter sido depositada, eu vou poder trabalhar 15 anos futuros. Tá? Se essa patente ainda não foi concedida, é importante que a gente tenha algumas expectativas também que são importantes nesse processo. Primeiro, se ela não foi concedida, ela tem expectativa de ser concedida, mas ela tem, por consequência, a hipótese de não ser concedida. Então, se eu estou buscando licenciamento através de royalties de uma tecnologia que, a princípio, ela tem a expectativa de ser uma tecnologia protegida na forma de patente, provendo a condição de, de um contrato, da exploração comercial na forma de monopólio, pode ser que, se essa patente não for concedida, valores que estão sendo recebidos anteriores à concessão da carta patente podem ser tipificados como se fosse uma cobrança indevida, porque essa entrega pode ser questionada, uma vez que a tecnologia não foi concedida. Então, dependendo dos termos do contrato, é importante que deixe isso muito claro. E é muito comum, quando a gente trabalha nessa hipótese de transferir tecnologias antes da concessão da carta patente, que essas tecnologias ou o contrato envolvendo recurso, esse recurso inicial esteja associado a outras formas de transferência. Por exemplo, prestação de serviço tecnológico. Que aí você tem, na verdade, uma separação importante de como esse conhecimento está sendo transferido para que a tecnologia, junto com outros ativos, sejam trabalhados de forma conjunta. Então, você tem uma relação um pouco mais ampla. Se isso ficar especificado como royalty, possivelmente eu tenho ali alguns pressupostos que podem não estar muito bem definidos num primeiro momento. E esse é um ponto importante para poder fazer essa consideração nesse momento. Alguns tipos de licença, e aí aqui eu vou começar por duas que são tipificadas na lei, e são as primeiras que são tipificadas em lei, mas a licença voluntária, que ela pode celebrar, assim, qualquer pessoa pode celebrar contratos de licença para exploração de tecnologias, tá? Então a gente pode fazer isso de forma voluntária, então a oferta de tecnologias ela pode ser feita por qualquer detentor dessa tecnologia. Ela pode ser compulsória, e aí fica um ponto que depende de algumas características, mas de forma geral, o titular ele fica sujeito a ter essa patente licenciada de forma compulsória se ele exercer esses direitos dela de forma abusiva. Tá? Um exemplo para a gente poder pensar aqui é, suponhamos que a gente tenha a composição de um determinado medicamento, que ele tem uma eficácia melhor do que outros medicamentos, e por tomada de decisão da própria empresa, ela não coloca ou não disponibiliza isso no mercado, porque ela detém, por exemplo, um outro medicamento com uma eficácia menor. E se isso for comprovado, essa prática abusiva pode levar à licença compulsória para os concorrentes
dessa tecnologia, né, ou desse produto. Só que existem algumas características, isso pode ser feito por decisão tanto administrativa como judicial, tem que ser comprovado essa prática abusiva, e essa licença ela pode acontecer depois de 3 anos da concessão da carta patente. Então, ela sempre vai acontecer nessa hipótese como uma licença compulsória não exclusiva, tá? E, nesse caso, não se admite o sublicenciamento para essa pessoa que recebeu essa licença compulsória. Esses são dois pontos que aparecem no primeiro passo, aparecem as primeiras organizações da legislação de 96, tá? Alguns aspectos relevantes para a gente avaliar quanto aos tipos de licenciamento que a gente tem. Eu até cheguei a comentar anteriormente, mas a região geográfica, a área geográfica, a territorialidade é um elemento importantíssimo nos processos de negociação. Muitas vezes a gente tem, aqui eu vou levar um caso interessante sobre cultivares. As cultivares, elas são adaptadas a determinadas áreas que são assim, áreas nas quais elas se desenvolvem ou que elas foram produzidas ou desenvolvidas para aquele determinado clima e região. Se não me engano, são os VCRs. Então, a gente tem essas relações vinculadas especificamente a uma região do território. Eu tenho uma variedade, uma cultivar de soja que está adaptada para o semiárido. Eu tenho uma cultivar de soja adaptada para a região do Pampa. Então, com isso, a gente consegue, por exemplo, associar a territorialidade a um determinado tipo de tecnologia. E essa relação limita uma determinada concessão de licença. Tá? Então, eu posso produzir licenças que são específicas a partes do território. Isso acaba definindo, tá, a possibilidade de negociar essa tecnologia com mais pessoas ou mesmo acertar valores de transferência de tecnologia, se essa for a pretensão, relacionadas a um ou mais territórios. Tá? Então, isso é um ponto importante. A condição de ser exclusivo ou não exclusivo também acaba sendo um ponto importante aqui com relação às entidades públicas. O processo de exclusividade ele sempre vai ser precedido de uma chamada pública. Tá? Então, assim, quando se tem um ente público envolvido no processo de transferência de tecnologia, se essa transferência for exclusiva, necessariamente vai haver um chamamento público, assim, sendo precedente a esse processo de transferência. De forma não exclusiva, isso pode ser feito a qualquer tempo. Ela também pode ser parcial ou total. Eu vou comentar um pouco a respeito dessa questão de exclusividade, não exclusividade, depois de parcialidade. Mas a licença exclusiva, esse licenciante ele assume dois compromissos: o de permitir que o licenciado explore a tecnologia com exclusividade, e ele assume uma outra responsabilidade no Brasil que é importante, de não explorar a tecnologia, evitando concorrência com esse licenciado. Essa legislação, ela é uma legislação brasileira, tá? Em outros países isso pode não acontecer, então assim, em outros países o entendimento legal pode levar, por exemplo, que o licenciado explore a tecnologia, mas o detentor da tecnologia também promova essa exploração da tecnologia. No Brasil isso não é permitido. Com relação à transferência, sendo exclusiva, o detentor da tecnologia também abre mão desse direito de exploração. Na licença não exclusiva, o licenciante autoriza o licenciamento, o licenciado a explorar esses direitos, reservando para si os direitos de licenciar a outros, tá? Usar, fabricar, produzir e comercializar. Então, é uma opção o licenciamento exclusivo ou o licenciamento não exclusivo. Então, isso é parte desse contrato, isso tem que ser definido. Quando a gente trabalha essa licença de forma parcial ou total, o tipo de proteção que está sendo transferido, o tipo de propriedade que está sendo transferido é bastante importante nesse processo. Então, é muito comum em direito autoral essa realização parcial. Tá? Então, assim, eu posso, por exemplo, reproduzir um capítulo. Eu posso, por exemplo, de uma obra, de um todo. Mas uma tecnologia, dependendo, eu tenho que garantir a característica do invento de forma integral. Então, se eu vou transferir de forma parcial,
Esse licenciamento pode permitir explorar parte desse direito de propriedade, mas, por exemplo, eu não posso fazer assim, uma segregação das reivindicações, por exemplo, num pedido de patente. Tá? Então, isso garante a unicidade dessa tecnologia. Mas quando esse licenciado adquire essa licença, todas essas prerrogativas do titular também são feitas ou são transferidas a esse licenciado, inclusive a de agir em direito de defesa da propriedade intelectual. Por exemplo, quando eu tenho uma patente licenciada, não permitir que terceiros produzam e comercializem é um direito de quem detém o direito dessa proteção de conhecimento, essa tecnologia. O licenciado, então, assume essa responsabilidade também de fiscalização desse processo, inclusive podendo solicitar reparação frente a esse terceiro. Tá? Essa licença também pode ser considerada como simples ou mista, e aí nesse sentido, a gente tem, por exemplo, essas tecnologias protegidas com relação aos direitos que são assim, bastante específicos dela. Vou pegar um exemplo para a gente poder olhar para isso. A licença de um software da, da Microsoft, ele simplesmente permite o uso por um computador ou para N computadores. Isso está muito bem definido. Não cabe dizer que tem outras relações ou outros direitos associados a esse processo, mas ele pode ter. Se a gente tiver, por exemplo, esse entendimento de uma licença mista, eu vou estar associando direitos. Então, eu posso usar a tecnologia e acessar conhecimentos tecnológicos. Então, por exemplo, eu posso associar uma tecnologia a uma característica de suporte, quando eu estou pensando em um software. Estou pensando em um software. Mas eu posso pensar, por exemplo, esse processo de que conhecimentos relacionados a essa tecnologia, informações, sejam elas confidenciais ou não, conhecimento, tá? Serviços técnicos especializados, para que essa tecnologia possa, então, ser não só no processo de transferência ser transferida, mas que ela se organize de acordo com o contrato que está sendo trabalhado. Então, quando você organiza outros conhecimentos para poder conduzir um trabalho de negociação de uma tecnologia na forma de licenciamento, essas outras variáveis, adicionar conhecimentos tecnológicos, adicionar informações confidenciais, adicionar conhecimento, eles entram também dentro das expectativas de valores associados a essa negociação. E aí entra essa licença podendo ser onerosa ou não onerosa. Se ela é onerosa, tá, exige-se como vantagem alguma relação econômica. Se ela é não econômica e financeira, tá, mas se ela é não onerosa, a gente, assim, não, né, por contrato não vai se exigir a contrapartida financeira. Mas relações, por exemplo, econômicas. E o que que separa essas duas relações? A relação financeira é dinheiro, a relação econômica muitas vezes é infraestrutura, conhecimento, mas de forma mínima é necessário conseguir executar essa transferência de tecnologia. Tá? Então, ser onerosa ou não onerosa também é uma decisão dentro de um processo de licenciamento. E entra um outro ponto que na Constituição, na legislação brasileira é bastante relevante, é que o aperfeiçoamento introduzido numa patente licenciada pertence a quem o fizer. Então, assim, se eu licenciei uma tecnologia e não fiz essa previsão em contrato de algum termo de ajuste entre as partes, fica assegurado o direito de que aquele que fez o aperfeiçoamento é detentor desse aperfeiçoamento. E fica também assegurado, nesse sentido, que a outra parte contratante tem o direito de preferência para esse licenciamento. Então, licenciei uma tecnologia, o licenciado foi lá e melhorou essa tecnologia. Ele pode me oferecer como forma preferencial essa tecnologia que foi melhorada. Tá? Uma forma de tentar organizar essa questão é justamente trabalhar a possibilidade de que essas modificações, esses aperfeiçoamentos, eles façam parte desse contrato que está sendo construído entre essas duas partes interessadas. Tá? Então, sim, de forma expressa no contrato, que se defina que essa
transferência de tecnologia na forma de licenciamento prevê o melhoramento da tecnologia e que essa tecnologia melhorada já pode ter uma previsão de compartilhamento dessa tecnologia, tá? De forma a balizar essas características. Então, com isso, é possível fazer previsão de aperfeiçoamento a partir de um trabalho de transferência de tecnologia, dado um determinado contrato que vai ser aquilo que vai direcionar, na verdade, esse desenvolvimento futuro e a partilha desse bem quanto uma propriedade intelectual. Então, eu queria deixar isso para a gente poder conversar a respeito e vou abrir para uma discussão para a gente poder tirar algumas dúvidas que sejam relacionadas ao tema, mas eu queria trazer de forma mais pontuada algumas características para a gente poder iniciar esse bate-papo. Está aberto o diálogo, gente. Se alguém quiser fazer alguma colocação. Bom, eu vou fazer alguns comentários dentro do aspecto de transferência de tecnologia. A gente não está lidando mais com a tecnologia propriamente dita, mas na expectativa de receber essa tecnologia. Então, nessa ótica, toda pessoa que está buscando essa tecnologia para que ela seja transferida, ela tem um propósito muito bem definido, tá? E aí eu vou colocar algumas relações que são interessantes. Uma tecnologia ou uma patente que ela fica na prateleira, muitas vezes ela não tem tanto valor de mercado. Mas se você transfere essa tecnologia para uma empresa nascente, para uma startup, ou induz esse desenvolvimento, mesmo que ele seja um desenvolvimento preliminar, você começa a ter a possibilidade de testar, validar essa tecnologia, aprimorar esse conhecimento para fazer com que ela tenha um maior valor de mercado, para que ela comece a ter participação no mercado, não só como tecnologia, mas agora como um produto, um serviço que está fazendo parte desse ecossistema. Então, uma das estratégias para poder colocar tecnologias disponíveis para a sociedade é justamente promover a estruturação de empresas nascentes que utilizem essa tecnologia. Como a empresa nascente, uma startup, ela tem por si uma característica de risco bastante relevante, uma tecnologia que está inicialmente sendo apresentada também. Então, ambas assumem riscos para tentar promover novas oportunidades. Então, esse é um aspecto interessante. Para a gente poder avaliar algumas dessas formas de como trabalhar essas tecnologias, eu vou também apresentar para vocês um, um material que... Deixa eu tentar ver aqui. A Advocacia Geral da União, ela estabeleceu uma Câmara Permanente de Ciência, Tecnologia e Inovação. Tá? Então, ela teve um apoio, um desenvolvimento grande de vários NITs, especialmente do Fórum de NITs, do Fortec. Tá? Mas a AGU, ela conseguiu, então, organizar uma série de documentos, foram disponibilizados em outubro do ano passado, acordos de cooperação internacional para ciência, tecnologia e inovação, inclusive com pareceres relacionados a instrumentos que são minutas consideradas como minutas padrão. Então, essas minutas que foram desenvolvidas pela AGU, atualmente todas estão disponíveis. Esse aqui é o link. Ele está na apresentação também, mas eu vou colocar lá no nosso grupo, para poder avaliar, por exemplo, olha, eu posso avançar num processo de cooperação internacional que envolva ciência, tecnologia e inovação. Então, quais são os aspectos que eu preciso tomar atenção para poder desenvolver um trabalho dessa natureza? Uma parceria para desenvolvimento de pesquisa, desenvolvimento e inovação, aquisição ou contratação de serviço ou produto para pesquisa e desenvolvimento, qual que é o conceito de instituição de ciência e tecnologia, que é a base, na verdade, dessa lei de inovação. Então, as universidades, em geral, são ICTs, mas ele tipifica, por exemplo, ICTs públicas e ICTs privadas.
as contratações de prestação de serviço técnico especializado para pesquisa, desenvolvimento e inovação, esses contratos que envolvem a transferência de tecnologia no marco legal, então, uso de laboratório em compartilhamento, tá, nas dependências dessas ICTs, e os convênios da lei, de acordo de parceria, de acordo com o artigo 9º da Lei de Inovação. Então, aqui você tem essas documentações, eu vou abrir assim, contratos que envolvem transferência de tecnologia só para poder identificar como que é feita essa apresentação de informação, tá? Isso acontece com o checklist nessa seção de patente, no licenciamento das transferências, tá? O modelo de contrato, o modelo de licenciamento, esse modelo de transferência e os pareceres dessa Câmara Permanente de Ciência e Tecnologia da Procuradoria-Geral Federal, da Advocacia-Geral da União. Então, com isso, eu consigo, por exemplo, eu vou pegar o checklist para poder passar para vocês essa ideia do que é necessário como instrumentos dentro desse processo. Não, nesse caso aqui eu peguei de sessão, deixa eu pegar o de licenciamento. Aqui está o licenciamento, tá? Então, assim, nesse caso, os documentos, o parecer técnico, conforme regulamentação interna, então é extremamente importante que a estrutura que está transferindo a tecnologia tenha uma regulamentação interna. Se for uma empresa privada, isso acaba sendo substituído por uma tomada de decisão da administração, tá? A justificativa da autoridade competente, nesse caso aqui, toda essa estrutura é relacionada a uma empresa pública, que é o que assim, que está vinculado à lei de inovação e principalmente essas ICTs públicas, tá? Então, alguns documentos, e aqui a gente tem, na verdade, o ponto de checagem para todas essas características envolvendo ou não fundação de apoio. Então, isso permite que a gente tenha um direcionamento importante de como fazer esse trabalho de transferência de tecnologia hoje com segurança jurídica, porque até muito pouco tempo atrás, os entendimentos das procuradorias jurídicas de cada instituição tinham entendimentos muito diversos. Tá? Então, assim, alguns aspectos que eram aceitos por determinada instituição, eles não eram entendidos da mesma forma, da mesma maneira, por outra instituição. Então, essa divergência gerava bastante dúvida nesses processos e muitas vezes a dificuldade no procedimento dessas operações. Então, esse material ele está disponível aqui, o da Câmara Permanente, tá? Simão, você comentou da nova lei de licitação, ela está sendo, assim, está tendo vários trabalhos, inclusive a AGU, o áudio estava até muito baixo para mim, eu até fiquei na dúvida, mas essa nova lei de licitações, ela até permite que a gente tenha alguns entendimentos, foi feito até um curso recentemente pela escola da AGU, para justamente trabalhar essas questões. Então é provável que a gente tenha alguns novos entendimentos, essa lei ela já está promulgada, mas ela não substituiu a 8666, ela tem a pretensão de fazer essa substituição, mas ainda não aconteceu. Mas, Simão, se você quiser comentar, você fica à vontade. Porque, na verdade, já há mais de 5 anos, a 866 tem sido muito questionada porque, embora ela tenha toda a preocupação de proteger o patrimônio público, evitar corrupção nos processos de aquisições do setor público, ela também engessa muito, dificulta muito. Eu fico imaginando aqui a dificuldade das pessoas que estão negociando a transferência de tecnologia em relação a 866. Agora, a 13.441 de abril agora, ela trouxe algumas inovações importantes, que eu fico aqui imaginando, né, que possa facilitar também em relação à transferência de tecnologia, porque um dos mecanismos dela é a disposição de uma espécie de um levantamento de informações prévias que possa ser contratado sem necessariamente incorrer em ônus futuros caso a contratação não dê certo. Esse é um dos mecanismos, né, que veio para flexibilizar.
Agora, com certeza, né, os contratos a partir de 1º de abril entram nessa nova legislação, mas aqueles que estão em vigor, né, antes dela, eles se mantêm nos rigores da 866. E essa transição aí vai demandar muita discussão ainda, inclusive em se tratando de transferência de tecnologia, eu presumo. Não, com certeza. Esse é um processo. Na verdade, todas essas regulamentações que são mais recentes, elas trazem desafios importantes para a adaptação, principalmente numa estrutura pública que tem uma robustez muito grande relacionada a processos, e a adaptação desses processos não é algo simples, e isso precisa realmente acontecer. Então, eu realmente acredito que a gente tenha algumas alterações nessas questões de processo, tá? De contratos públicos, efetivamente por causa dessa nova lei de licitações. Eu tenho participado junto com o procurador aqui da UFVJM também de algumas discussões relacionadas a, a essa mudança de uma forma geral, mas principalmente na organização dos processos internos da universidade, para que a gente possa tentar trabalhar de forma menos traumática essa relação de mudança e conseguir trazer de forma mais leve, dentro de todo o rigor da questão pública, tá, os entendimentos para que a gente tenha muito bem organizados os procedimentos para que qualquer pessoa possa fazer ou conduzir um processo de transferência, seja de tecnologia, acordos de cooperação ou desenvolvimento regional que sejam possíveis aqui para a nossa região. E ainda é um gargalo institucional dentro da UFPJM, e esse trabalho está em pleno desenvolvimento. Nesse documento do Fortec aí, né, da pós-graduação em inovação tecnológica e transferência de tecnologia, um dos autores, eu não lembro qual capítulo direitinho, ele coloca assim que a qualidade de vida de uma sociedade está condicionada, de certa forma, a experiência nossa está condicionada à sua capacidade de inovar. E a capacidade de inovar envolve, necessariamente, precisa do envolvimento dos atores que estão produzindo tecnologia. Nós temos esse desafio ainda no Brasil. E não só na UFVJM, acho que em outras universidades também, que a gente tem notícias de outros colegas que estudam, há muita dificuldade com relação à compreensão de certos conceitos na área de transferência de tecnologia. Aí eu fico imaginando aqui que um mecanismo interessante que a AGU poderia usar é definir algumas questões que fiquem mais como que uma jurisprudência, para evitar essa dificuldade. Daí o setor privado tem um entendimento, a universidade tem um entendimento, outra universidade tem outro entendimento. Essa falta de confluência da compreensão é mais um dificultador da aproximação dos atores. Não, tem, assim, a falta de conhecimento, na verdade, essa colocação que você faz, assim, de como são processos novos, a gente precisa de pessoas que tenham essa, vou chamar de sensibilidade, tá? De olhar para esses processos de transferência para tentar conseguir, de forma organizada, dentro da legislação, conduzir esses trabalhos. Então, assim, eu não tenho dúvida de que a participação de vocês dentro desses sistemas de tomada de decisão, sejam públicos ou privados, melhora e otimiza esses processos de organização em termos estruturais para poder avançar. E qual é o objetivo? É, de fato, a melhoria da qualidade de vida da sociedade. Porque as tecnologias, elas são desenvolvidas no sentido de serem capazes de aprimorar, tá? Seja o desenvolvimento de produtos, serviços, mas de alguma forma ele tem um direcionamento prático muito bem definido, que é a aplicação junto à sociedade e essa capacidade de melhorar os sistemas que já estão em andamento, né? De forma geral, é esse o ponto que as tecnologias se propõem. Novas tecnologias abrem novas possibilidades. E aí, os empreendimentos que buscam desenvolver e trabalhar com essas tecnologias, eles hoje se organizam de uma forma que, desde o modelo de negócio até o seu posicionamento estratégico frente ao desenvolvimento e aquisição de novas tecnologias, definem essas características dele. Não só se adaptando a tecnologias que existem, promovendo o desenvolvimento de novas tecnologias, seja de forma isolada, seja de forma
em forma de parceria, ou mesmo com inovação aberta. Então, todas essas relações hoje são presentes no nosso cotidiano. Então, a gente tem uma série de exemplos que são possíveis para serem desenvolvidos, trabalhados hoje. Possivelmente, a gente tem diversos editais de chamada pública, inclusive para trabalhar inovação aberta com empresas de grande porte, principalmente empresas de grande porte apresentam esse tipo de iniciativa. Mas é um cenário que tá posto. E a transferência de tecnologia é uma realidade dentro desse processo. E aí, com isso, enfim, a gente tem algumas dessas diretrizes para poder trabalhar. Bom, está aberto. Mais alguém quer fazer mais algum comentário sobre transferência, sobre tecnologia, alguma curiosidade para a gente poder avançar? Como é que vocês pensariam em desenvolver alguma tecnologia? Como é que vocês gostariam que essa tecnologia fosse transferida? Porque tem um outro ponto interessante que eu comentei, acho que na primeira conversa que a gente teve, sobre a relação do titular e do inventor. Por serem figuras distintas, o titular é o detentor do direito de propriedade, ele toma a decisão sobre aquela tecnologia. O inventor, ele tem de forma intransferível a condição do reconhecimento do direito autoral. E aí, muitas vezes, essas relações se confundem. Quem é o dono da tecnologia é o titular, não o inventor. Essas figuras podem ser uma pessoa só, tá? Mas quando eu estou, por exemplo, dentro de uma instituição pública, por exemplo, como uma universidade, fui contratado para poder ser pesquisador nessa instituição, o desenvolvimento nessa instituição passa a ser de propriedade da instituição e eu, como desenvolvedor, passo a ser autor desse invento. Então, algumas tomadas de decisão realmente são distintas e essas coisas realmente se confundem. Tá? Então, está aberto. Paulo, a palavra é sua. Boa noite, Juan. Tudo bem? Noite, tudo bem? Eu vou colocar uma situação que eu vivenciei e talvez a gente possa discutir sobre o tema. Né? Eu trabalhava numa empresa privada e era uma empresa que produzia, nessa unidade, produzia carvão vegetal. E foi logo que começou o desenvolvimento das pesquisas com forno container. E essa tecnologia estava patenteada, estava toda legal. E foi comprada pela empresa. Foi bem no início dessas pesquisas. E era uma pesquisa embrionária, vamos dizer assim, porque depois, dentro da própria empresa, nós continuamos desenvolvendo ela, aperfeiçoando. Só que, na universidade, o inventor, no caso, continuou com seus projetos de pesquisa e acabou desenvolvendo a tecnologia que partiu dele, apesar de ter sido vendida, mas teve um outro viés. Isso aí enquadraria na transferência de tecnologia, no caso dele, ou haveria alguma forma legal de, sei lá, de acusar o inventor, alguma coisa assim? Tem alguns pontos que a gente vai ter que organizar. Eu só vou te pedir para poder fechar o áudio, porque eu acho que está dando microfone. Então vamos lá. Primeiro, um inventor, se ele está vinculado a uma instituição, essa transferência de tecnologia, ela precisaria acontecer pela instituição e não pelo inventor. Então é o primeiro grande aspecto que eu identifico como necessário. Se a empresa recorreu ao inventor de uma forma direta, sendo esse inventor, vamos pensar assim, parte de uma instituição de ciência e tecnologia, de uma autarquia, e aí vou colocar uma ponderação que é o seguinte: o regime de trabalho dele junto a essa instituição, se for dedicação exclusiva, ele não poderia fazer essa prestação de serviço tecnológico de forma direta. Se não for dedicação exclusiva, ele pode executar essa prestação de serviço. Tá? Porque aí você tem um enquadramento do regime de trabalho diferenciado. Não sei, estou trabalhando por hipótese,
Mas se ele desenvolveu junto à instituição, a titularidade é da instituição e esse processo, esse contrato deveria ser conduzido junto à instituição de ciência e tecnologia onde esse pesquisador faz parte. Primeiro aspecto. Segundo grande aspecto. Assim como a transferência, tá? O desenvolvimento futuro, ele não é, assim, ele acaba sendo o produto, os processos que são decorrentes de um desenvolvimento futuro são de quem desenvolveu. Então, se a empresa desenvolve tecnologia, se ela ela foi receptora dessa tecnologia e continuou esse desenvolvimento, ok. Se ela tivesse um novo desenvolvimento, uma nova tecnologia decorrente desse primeiro licenciamento, a princípio, se não tivesse previsto em contrato, esse desenvolvimento pertence à empresa. De forma análoga, se o desenvolvimento continua da parte do inventor, isso também não está previsto nesse contrato, o desenvolvimento futuro pertence também a esse inventor. Tá? No sentido seguinte, como ele desenvolveu isso junto a uma instituição de ciência e tecnologia, então dessa maneira, essa tecnologia tem a autoria desse inventor, mas o direito de propriedade vinculado à instituição na qual ele está vinculado. Então é esse o entendimento que eu tenho. Então, assim, é possível questionar essa relação da transferência da tecnologia? Sim, tudo vai depender essencialmente da forma de como o contrato de transferência de tecnologia foi desenvolvido. Tá? Então, foi transferido uma tecnologia ou foi transferido conhecimento? Foi transferido know-how? E aí é uma questão para poder refletir. Não, eu entendi perfeitamente. Na verdade, eu também não sei as particularidades do contrato, mas agora, pelo menos, eu já sei como me portar diante da situação, né? Obrigado. Ô Paulo, e é interessante essa sua contribuição, porque faz a gente refletir em algumas coisas. Exemplo, quando a gente vai começar um processo de desenvolvimento conjunto, esse instrumento base que permite essa relação, ele vai ser essencial para poder conduzir todo esse processo. Então, um planejamento bem feito, ele direciona bem um trabalho a ser desenvolvido em conjunto, dando responsabilidades para essas partes. Então, muitas vezes, esse desenvolvimento sendo feito de forma não planejada, ele pode trazer muita dor de cabeça. Então, assim, se isso acontece em uma relação privado-privado, você tem algumas relações diferentes de uma relação privado-público. Tá? Então, é importante ter essa separação de quem são as entidades, qual que é o planejamento, qual é o plano de trabalho que vai ser desenvolvido entre as partes, até para que a gente não tenha, por exemplo, um questionamento desse. A gente pode judicializar, pode entrar na justiça contra uma das partes por estar insatisfeito pela forma de condução? A princípio, sim, o questionamento, o recurso, isso é permitido. A questão é, a previsão anterior dava poderes às partes de desenvolver de forma futura, mantendo essa relação entre elas, ou trabalhando de forma independente? Porque o trabalho de forma independente, a princípio, ele existe a qualquer tempo. A relação de trabalho conjunto e alguma especificidade dessa condição de desenvolvimento conjunto precisaria estar prevista em contrato ou num acordo de cooperação, num acordo de parceria entre as duas partes. Então, no caso, se o contrato prevê que o projeto, né, a tecnologia e os possíveis aperfeiçoamentos da tecnologia estiverem sob o poder da empresa privada, no caso, era uma universidade, a universidade não poderia nem desenvolver nada paralelo que caracterizasse um plágio? Nota uma coisa, tem alguns pontos na sua fala que são, assim, primeiro, o contrato ele vai dar previsão, mas a não permissão de desenvolvimento de tecnologia, isso, na verdade, não é permitido. A lei brasileira, e aí eu estou pensando na lei de propriedade industrial, tá? Ela trabalha o seguinte, eu não preciso de permissão prévia de qualquer
assim, de qualquer entidade para poder desenvolver tecnologia no Brasil. Se aquela tecnologia está disponível, eu posso trabalhar aquela tecnologia e desenvolver para além dela. Então, assim, a permissão de uso, na verdade, para desenvolvimento tecnológico, ele, na verdade, não é necessário. Ele existe no sentido de que uma tecnologia, uma vez protegida, e aquela tecnologia sendo protegida, eu não posso produzir e comercializar, mas eu posso desenvolver tecnologia a partir de qualquer tecnologia, dentro do território nacional ou fora. Tá? Então, o intuito do desenvolvimento tecnológico no Brasil presume desenvolvimento econômico e tecnológico, tá? E social. Então, você tem essa prerrogativa. Então, eu não preciso ter autorização expressa de um titular de uma tecnologia para fazer desenvolvimentos a partir dela no Brasil. Eu preciso desse desenvolvimento junto a outros países, por exemplo, Estados Unidos, eu tenho que ter essa permissão, tá? Porque os regramentos são diferentes. E um outro ponto importante, que eu acho que ajuda num processo desse, e aí eu estou pensando como, vamos pensar assim, como pesquisador, como inventor, que está entrando num processo de desenvolvimento conjunto, é que se assina em termos de sigilo dentro desse processo. Então, o termo de sigilo é uma estrutura assim, essencial para que as informações que são compartilhadas dentro de um desenvolvimento conjunto permaneçam dentro desse processo e que, se isso for colocado a público ou a terceiros que não têm envolvimento direto ou que essa permissão não tenha sido dada, você tem ali uma penalização prevista. Quando eu desenvolvi um trabalho de doutorado na UFMG, eu passei por uma situação de troca de orientador e tinha uma vinculação de um trabalho, de um projeto que tinha desenvolvimento conjunto com a Petrobras. Naquele tempo, eu assinei um termo de sigilo por 10 anos para não desenvolver tecnologias que envolviam tecnologia com nanotubo de carbono associado a dutos de escoamento de petróleo, tá? Em águas profundas. Então, o que acontece? Naquele momento, eu assinei um termo de sigilo por 10 anos. Então, assim, esse termo de sigilo finalizou em 2018. Eu tomei uma decisão profissional de não trabalhar com nanotubo de carbono por 10 anos, para não incorrer, por exemplo, em alguma situação que porventura pudesse ser associada a essa informação privilegiada que eu tive e, de alguma forma, eu tenho usufruído disso para benefício próprio ou para desenvolvimento de tecnologia. Então, existem restrições que são importantes e o termo de sigilo ele ajuda nesse processo. Então, estou te dando um exemplo de uma coisa que aconteceu comigo quanto estudante de doutorado. E naquela situação eu acabei passando na universidade como professor para desenvolver pesquisa e tomei a decisão de não desenvolver nenhum trabalho que envolvesse nanotubo de carbono. Eu fui desenvolver trabalhos durante o doutorado com nanotubos de titânio, tá? Com titanatos nanoestruturados que a partir deles a gente desenvolveu alguns trabalhos tecnológicos. Mas eu me afastei completamente da questão dos nanotubos de carbono e acabei fazendo isso como uma escolha. Mas o que direcionou essa escolha? Uma relação direta de que um termo de confidencialidade poderia implicar a mim alguma responsabilidade civil frente a uma informação privilegiada que eu tive naquele momento. Como eu não avancei com o projeto, eu achei justo não fazer isso durante 10 anos. Hoje, eu me sinto mais tranquilo, mas o meu desenvolvimento em tecnologia foi para outra área. Então, é uma questão de que o combinado nesses processos, e o combinado nós estamos falando de um contrato, tá? É o que vai definir essa relação. Os termos, vamos pensar assim, esses termos de confidencialidade acabam sendo essencialmente importantes, principalmente nos processos de negociação, que a gente vai, inclusive, conversar um pouco a respeito disso nesses nossos próximos encontros. Os nossos encontros estão acabando, mas a ideia é que essa parte da negociação ela vai ser importante e os termos de confidencialidade vão ser essenciais nesse processo. Tá bom? Inclusive podem ter responsabilidade civil associada, inclusive pecuniária. Você pode envolver multa num processo desse sem ser muito problema, e aí você pode ter embasamento para uma ação judicial.
Então, pelo que eu entendi, você pode... Porque, abre parênteses, dá a sensação que o inventor, ele acaba dominando a tecnologia por completo, porque ele que criou, ele que sabe todas as necessidades, as particularidades daquela tecnologia. E que, de certa forma, ele pode montar, colocar aquilo num outro formato, entregando o mesmo produto. E a patente, de certa forma, permite isso, certo? Se a gente for parar para pensar que a patente ela tem que ter descrição capaz de permitir o desenvolvimento daquele produto, daquele processo de forma suficiente, você não precisaria do inventor para poder colocar a tecnologia em prática. Por outro lado, o conhecimento desse inventor, ele é capaz de melhorar e acelerar esse processo de transferência de uma forma muito grande. Então, assim, você pode associar a transferência de tecnologia com o serviço tecnológico, a prestação de serviço tecnológico. Então, essas duas coisas vão ser importantes num processo de transferência, para conseguir fazer a transferência no menor tempo possível, uma vez que o interesse é justamente colocar no mercado. Agora, eu não posso privar o inventor ou essa pessoa, se não por contrato, tá, de desenvolver tecnologias. Isso inclui a tecnologia que foi apresentada ali, a não ser que o contrato preveja que essas tecnologias que estão sendo trabalhadas em conjunto tenham essa característica de ter compartilhamento. E aí entra a relação, por exemplo, de termos de sigilo relacionados ao processo. Então, se o professor parte desse processo, o pesquisador, vou chamar de pesquisador de uma forma geral, porque ele pode ser tanto um professor, um pesquisador da iniciativa pública ou privada, mas se ele tiver um termo de sigilo associado a esse processo, ele não pode divulgar a informação, senão com autorização expressa das partes. Então, é um mecanismo de proteção dentro de um processo de transferência de tecnologia que é bastante importante. Entendi. Você poderia explicar mais uma vez o seu caso, na parte que você preferiu sair de campo da parte dos microtubos de carbono? Qual foi a cláusula, o que dizia, o que te levou ao afastamento dessa linha de pesquisa para evitar problema? Ô Paulo, a relação que eu tinha com esse termo de sigilo era justamente que desenvolvimentos que envolviam nanotubo de carbono para sistemas que envolvessem a estrutura dos dutos de escoamento de petróleo, eles precisavam de um desenvolvimento na área de material polimérico e que envolviam nanotubos de carbono. Então, o desenvolvimento com essa característica era de informação privilegiada da Petrobras. Então, eu não me sinto à vontade para poder, por exemplo, desenvolver tecnologia a partir dessa informação privilegiada. Aí, o que acontece? Nesse sentido, existia uma relação também de multa, então, assim, a questão pecuniária mesmo, relacionada ao processo, que se eu desenvolvesse tecnologia a partir, ou se eu desenvolvesse trabalhos a partir dessas informações, eu assinei um termo que eu me sentia impedido de fazer esse processo. Então, no meu entendimento, mesmo o nanotubo de carbono, que era o que a gente desenvolvia assim, na UFMG, a física da UFMG, ela tem uma competência muito grande para desenvolvimento desses nanotubos de carbono, seja de parede simples, seja de parede múltipla, mas era no sentido de que eu me senti mais à vontade em mudar a minha área de desenvolvimento de tecnologia. Tinha esse material, tinha esse termo de sigilo, que nesse momento eu não precisaria mais ter essa preocupação, mas eu preferi realmente, aí foi uma escolha pessoal, para afastar qualquer relação, porque passa a ser um processo, inclusive, que envolve outras pessoas, outros pesquisadores, e eu acho que acaba sendo prudente não entrar dentro desse mérito. Então, assim, foi uma escolha pessoal, eu, naquele momento, estudante de doutorado,
preferi não avançar com estudos na área de nanotubos de carbono. Então, assim, se eu não desenvolvo pesquisa em nanotubo de carbono, eu posso desenvolver tecnologia com diversas outras áreas. E isso afasta, uma vez que eu não estou usando o principal insumo base daquelas tecnologias para poder desenvolver outras técnicas. Tanto que eu não trabalhei nesse período com relações vinculadas a dutos de escoamento de petróleo. Então, não foi uma linha que eu me dediquei. Eu fui me dedicar a materiais biodegradáveis, com outras características. Então, sendo mais objetivo, eu acho que o que me impulsionou a não trabalhar com nanotubo de carbono foi a expectativa de uma punição frente a um termo de sigilo que eu assinei naquele momento que eu me propus a começar esse processo de desenvolvimento tecnológico e que não prosperou. Então eu saí no meio do processo e acabei abandonando essa linha de desenvolvimento tecnológico. Não sei se eu consegui te responder, Paulo. Consegui responder sim, muito obrigado. Porque foi uma situação que eu vivi e que eu realmente não tinha noção de como nem me importar, nem para dar uma resposta vaga sobre o assunto, de uma situação que surgiu. Mas agora eu já tenho uma noção de como me importar. Obrigado, Juan. Ô Paulo, mas os termos de sigilo eles são importantíssimos para que a gente possa sentar numa mesa, trocar informação para que aquilo possa ser negociado, transferido, organizado junto com o parceiro. Então, eu acho que esse é um ponto que é importante. Eu vou disponibilizar para vocês também alguns termos de sigilo um termo de sigilo como material de base para a gente poder trabalhar negociações nos próximos encontros. Mas é extremamente importante para a gente poder conseguir fazer esse trabalho com segurança, tá? Quanto pesquisador, eu acho que isso é importante, mas para a gente poder se resguardar nesse processo, mas principalmente para a gente não ter para a gente ter tranquilidade num processo desse de transferência. Então, uma das coisas que é interessante é que os núcleos de inovação tecnológica, não só da UFVJM, mas de qualquer outra instituição, eles também podem ser usados como uma âncora nesse processo para poder justamente conseguir tirar dúvida, organizar parte desse processo. Então, tudo isso pode ser feito também com esse tipo com esse assessoramento. Então, eu acho que esse é um outro ponto também que vale a pena. Talvez essa experiência que você vivenciou, ela te trouxe uma maturidade maior, mas pelo que eu estou percebendo, talvez algumas dores de cabeça, mas eu acho que nesse sentido foi aprendizado. Nesse momento, eu acho que é tentar assim, prever que talvez numa situação futura você consiga se planejar talvez um pouco melhor e conduzir isso de forma mais tranquila. Eu acho que esse é um ponto que vale muito a pena, porque é um mecanismo fantástico de desenvolvimento de tecnologia. Essa aproximação dos centros de pesquisa, de inventores, pesquisadores com o setor privado, ele abre uma janela de oportunidade muito, muito interessante. E, especialmente nesse momento, que a gente vivencia um enxugamento dos financiamentos de pesquisa, eu vejo que acaba sendo uma linha interessante de organização, principalmente os acordos de parceria, como forma de desenvolvimento conjunto, seja com base em tecnologias que já existem, seja para desenvolvimento dessas novas tecnologias. Tá certo, muito obrigado, Juan. Beleza, Paulo. Gente, mais alguém tem algum ponto que queira colocar? Porque aí eu quero passar para a semana que vem para a gente poder, com base nessas informações que a gente conversou um pouco hoje, a intenção é trabalhar uma aula, uma conversa com, assim, dedicada ao tema de negociação. Então eu quero trabalhar o tema negociação com vocês na nossa próxima aula. E nós vamos ter praticamente, acho que, a próxima aula e mais uma semana de encontros bastante curta, que eu vou passar uma organização, um trabalho, na verdade, uma dinâmica, me fugiu a palavra, mas é uma dinâmica para a gente poder desenvolver um trabalho de negociação entre os grupos que vão ser organizados aqui. Então, a gente vai se dividir em 3 grupos, mas eu queria, então, na conversa da semana que vem, trabalhar sobre negociação, para a gente poder identificar um pouco sobre perfis e sobre a forma de como conduzir esse processo.
e mais do que isso, a gente conseguir organizar também essa dinâmica para poder fazer o fechamento da disciplina, tá bem? Então eu vou passar alguns materiais para vocês no WhatsApp. Eu tenho passado da forma como está sendo feito, tem sido tranquilo, eu tenho passado o material por lá, eu acho que fica fácil de todo mundo conseguir ter acesso. E aí a gente vai organizando então para nosso próximo encontro, segunda-feira que vem, com o tema de negociação, tá bom? Então eu vou conduzir a conversa dessa forma e já vou, na sequência da semana que vem, trazer essa nossa dinâmica, para que a gente possa se organizar para a semana seguinte a gente já fechar esse processo. Talvez a gente tenha uma conversa de feedback também para poder fechar esse material. E eu preciso fechar também com vocês o material dos artigos. Então, a gente tem esses 2 pontos para poder fechar para a semana que vem. Tá bem, gente? Pessoal, se não tiver mais nenhuma dúvida nesse ponto, eu vou pausar a gravação e fico disponível também. Caso alguém tenha mais alguma dúvida, a gente continua por aqui um pouquinho, tá bom?